inacreditável, mas deu certo, tá? Já, pelo menos o espaço a gente tem e um convidado especialíssimo na nossa frente. Imagina, gente, obrigado mesmo. Super feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui nesse início de projeto. E, nossa, eu tava, desde a hora que eu cheguei aqui, eu tô pensando assim, gente, se eu tenho isso aqui na minha infância... Nós estamos vivendo uma nova, né? Pode apresentar o nosso convidado pro público. Pablo Caires é repórter que abrilhanta os jornais da InterTV. Nós o encontramos em alguns momentos no InterTV Notícia Logo Cedo, no InterTV do meio-dia, no InterTV das 6 da tarde, correto? Correto também. Então, ele é uma pessoa... Deu uma paradinha pra conferir. Não, é porque tem dias que eu tô lá. Ontem, na sexta eu tava, por exemplo. Então, ele é uma pessoa que literalmente faz parte do nosso dia a dia como cidadão do norte de Minas. Não só Montes Claros, não é, Pablo? Não, são 135 municípios. Da região central, em Curvelo, até a gente entregar na Bahia. Caramba. São 2 milhões de habitantes. Que vocês alcançam Todos os dias. E, Pablo, e em algum momento... Não, vai lá, vai. Em algum momento você teve essa sensação que... meu plano algum dia é conseguir me comunicar com 2 milhões de pessoas. E aí? Não, nem... Como é que é? Lógico que eu já me imaginei na tela da TV, né? Da TV aqui em Montes Claros. Uhum. Mas eu achava que era algo bem distante pra mim. Entendi. Mesmo porque foi um processo bem trabalhoso. Não digo no sentido de entrar na televisão, mas para construir a imagem do jornalista que as TVs precisam. Sim, claro. Mas e essa relação sua com o jornalismo, ela vem de quando? Isso aí foi algo que surgiu por causa de alguma coisa? Tinha um ponto inicial? Como é que é isso? Não, então, desde pequeno eu gosto de contar histórias. Uhum. Lógico que eu não tinha tudo isso aqui, mas assim, meus presentes assim, de aniversário eram sempre microfones. Eu gostava muito de apertar o REC e o play da fita cassete lá. Tinha o barulhinho. Não, tinha, não sei se é da minha época, vou revelar a minha idade aqui, mas tinha um negócio da Gradiente, um gravador da Gradiente, você segurava ele até assim, era todo vermelho. E aí Exatamente. Eu me senti muito E eu mal. gostava de gravar fitas, entrevistando pessoas, contando histórias. Minha casa sempre foi muito cheia, assim, de parentes, de amigos. E eu gostava de saber o que essas pessoas tinham, assim, de histórias para contar. Então eu gostava de ligar o microfone, apertar um REC, um play lá ao mesmo tempo e gravar isso. Pena que eu não tenho nenhuma fita hoje, assim, seria ótimo se eu tivesse. Resgatar, Mas né? desde pequeno eu faço isso. Porque eu gosto de contar histórias e eu gosto de ouvir histórias, principalmente. Bacana. André, você teve uma experiência desse tipo? Sim. Mas é a parte mais técnica, menos criativa. Eu descobri que eu consegui extrair do vinil para a fita o áudio sozinho, assim, né? Então, assim, eu gostava muito de operar. Peraí, como é que você fazia isso? Você deixa o vinil tocando, porque era o vinil com toca-fita. Aí você dá o REC no toca-fita ao mesmo tempo que o vinil tá tocando, ele captura o áudio. Certo. Quando eu descobri isso, então sempre... Você pensou em abrir uma loja de fitas Não. no centro de Eu Montes sempre Claros. soube que eu era um pirata. Então, assim, vocês vão pra essa veia mais criativa e eu pra veia mais técnica, que meio que reflete aqui no podcast. É verdade. Faz tudo é André aqui. A gente vai fazer na parte criativa aí, André. Não, André, ajeita aqui, por favor. O sinal. Parabéns, André aqui. Eu que fiz! Olha só, tá bem legal. Mas tem isso, eu sempre fui apaixonado por televisão, desde pequeno, os programas de televisão, eu gostava disso. E eu gostava, assim, eu achava interessante saber mais dos bastidores, saber desde pequeno o que era uma dália, o que vinha naquelas fichinhas que os apresentadores seguravam, o que tinha por trás daquele cenário, como é que eram os bastidores. Derrubando o cenário aí, falando isso. Os bastidores! Né, eu sempre fui muito curioso para isso. E desde pequeno, então, eu não tinha dúvida do que eu queria ser quando eu pensei em uma faculdade. No que o Pablo falou aqui, eu identifiquei dois pontos muito importantes, que é curiosidade e de ter esse desde pequeno. Num livro recente que eu terminei, quem me acompanha lá no Instagram viu, eu postei várias quotes do livro Maestria, do Robert Greene, e ele fala, um dos pontos que é abordado no livro é um conceito chamado missão de vida. E aí ele defende a teoria de que para você encontrar o que
Para que você está aqui? É você olhar para sua infância, quando sua curiosidade estava no ápice. E não tinha limites, você não tinha medo de nada. E a coisa que mais te atraía, o que você falava, você ficava preso ali. Aquilo ali, sua missão na vida vai ter alguma coisa a ver com aquilo. E aí se encaixa muito bem no depoimento que o Pablo fez aqui. Assim, todo mundo tem uma boa história para contar, todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem algo assim. E eu acostumava, né, tipo assim, sentar na porta de casa, sair e conversar com os vizinhos, que eram mais velhos. Uhum. Tinha uma menina que trabalhava, era ajudante lá na casa da vizinha, empregada. Como é que eu posso falar? Como é que é o termo, gente? Era criada lá na casa? Não. Tinha muito isso, eu peguei pra criar. Eu não quero deixar esse aspecto. Ela era uma doméstica. Ela era doméstica na casa da vizinha. Ela chama Neide. Ela morreu. E eu lembro que ela tinha muitos sonhos, ela tinha muitas vontades, assim. E eu gostava de escutar as histórias dela, assim. Ela me contava, por exemplo, que ela era de uma comunidade mais pobre. Ela contava que no Natal ela gostava de dormir na casa de outra pessoa, porque o Papai Noel nunca passava na casa dela. Então a sensação dela de dormir na casa de outra pessoa é que na casa da outra pessoa o Papai Noel passava. Então ela queria dormir na casa de outra pessoa porque lá ela ia ganhar alguma coisa de Natal. E eu ficava pensando isso, e eu pequeno escutando isso. E isso já me chocava, tipo assim, isso já me chamava a atenção. Tipo assim, olha só que história sensacional ela tem para contar, e ela tem guardado com ela. Talvez as pessoas nunca ouviram, as pessoas com quem ela trabalha, ou as pessoas que, sabe, nunca escutaram isso. E você descobrir essas histórias, assim, é muito sensacional. E isso me marca, assim, pro resto da vida. Então, eu acho que todo mundo tem algo, assim, tem uma história muito bacana para contar, e você aprende com isso. Esse exemplo que o Pablo deu, cara, tipo, o motivo central da gente ter a ideia de ter feito o Nortecast. Que a ideia nossa é justamente dar voz para as pessoas poderem compartilhar suas histórias. E olha que história fantástica essa do exemplo lá da Neide, né, cara? Perfeito. É sensacional. E aí, com isso, nós temos, né, o nosso objetivo. Ver que cada janelinha de um prédio gigante traz um universo lá dentro. E a gente está hoje aqui para explorar o universo do Pablo. E aí a gente vai falar mais um pouquinho agora sobre a questão do jornalismo e essa relação com contar histórias. A Neidinha, ela tinha um caderninho, sabe aquelas cadernetas de venda? Pequenininhas, de aspiral, aquela coisa bem pequenininha, assim. Ela tinha uma que era tipo assim, um caderninho dos sonhos, que ela guardava com ela. A gente, só depois que ela morreu que a gente foi descobrir. Aí ela cortava, tipo assim, ela era bem gordinha, aí ela cortava fotos de mulheres assim mais esbeltas e colocava lá, tipo assim, eu queria ser assim e tal. Olha isso, assim, olha o tesouro que essa pessoa tipo assim, guardava com ela, e tipo assim, às vezes ela não externava isso, tipo, a minha tia que vinha de Janaúba, ficava na minha casa, ela me contava coisas assim, de histórias dela, a minha avó, a minha mãe, e eu ficava assim, imaginando a cena, sabe? Eu falo que eu tenho saudade de uma época que eu não vivi, eu queria ter nascido nos anos 70, eu queria ter 20 anos na década de 70. Eu acho que eu ia aproveitar bem mais. Experimentar um mundo analógico, né? Nossa, tão diferente do mundo digital. Uma das coisas que esse mundo ele mudou é a questão de estar entediado. Porque quando você está entediado, você busca criar algo, fazer algo, imaginar algo. No tempo de hoje, você se vê entediado em algum momento? Em muitos momentos. Mas é o que você fala, tipo, isso faz a gente querer pensar diferente, fazer algo diferente. E eu não gosto de ficar entediado por muito tempo. Então, eu sempre procuro algo para fazer, algo para pensar, alguma ideia nova, sei lá, vou ler alguma coisa para aprender sobre alguma coisa. Eu odeio ficar no ócio, assim, eu não gosto de ficar, não tô fazendo nada. Não, gente, eu vou usar esse tempo que eu não vou fazer nada para aprender alguma coisa. Tipo, vou assistir um vídeo, sei lá, algo assim que vai me acrescentar, sabe? Agora, eu tô com a impressão, André, que você tava querendo pescar. Você estava querendo pescar uma ideia de que hoje em dia a gente tem muitas distrações improdutivas que impedem alguma coisa. Exato. Eu me lembro quando eu era criança, com 7 anos, se não tinha nada pra fazer, não é tanto, não, chega, tá bom já, não foi tanto, não tem tanto tempo. Não tem tanto estalo assim não, menos. Mas eu me recordo que fiz atividades. Não tem nada pra fazer. E não tem nada mesmo. Tipo, todas as revistinhas já estavam lidas,
Se tinha videogame, já eram os cartuchos, já estavam todos devidamente vencidos, zerados. Então eu me encontrava em situações que hoje eu não me encontro. Sempre tem algum vídeo para ver, acesso a alguma coisa. Não existe esse momento de... Tem o feed, ou alguém, alguém mandando uma mensagem. Então assim, eu não me vejo mais nesse zero de estímulo. Ontem eu tava ouvindo um podcast, cara. Eu não sei se era o Art of Manliness ou era o Order of Man. E eles estavam discutindo um conceito, era com o pessoal eles estavam entrevistando um pessoal que trabalhava no Google. E eles estavam falando do conceito de piscina infinita. Aquelas piscinas. Borda infinita. Chique. E esse conceito ele existe dentro de tecnologia, que esse de borda infinita, ele se aplica também por exemplo, o feed do Instagram ou o feed do TikTok. Não acaba, né? Acaba. O YouTube. Não importa, não é infinito, mas... a partir de hoje, eu só vou assistir vídeo do YouTube. Você nunca vai conseguir assistir tudo. Sim. O conteúdo é infinito. Depois você termina vai ver outro vídeo relacionado, vai ver outro vídeo relacionado. E isso impede justamente existir esse ócio que estimula a gente a... Sim, te preenche, né? Te ocupa o tempo, a mente e tal. Eu falo que meus pais não gostavam muito de mim na infância, não. Brincadeira. Porque eles me ocupavam o dia inteiro. Eu não tinha tempo para pensar na infância. Eu ia para a escola pela manhã, aí eu já tinha aquela rotina de comer em outro lugar rápido, porque eu tinha que ir para o conservatório. Aí do conservatório eu já tinha que ir para aula de reforço. E da aula de reforço eu chegava em casa, tipo assim, 7, 8 horas da noite quebrado. Então era tomar banho, jantar e dormir para começar a rotina no outro dia. E não tinha isso, não tinha internet, né? Mas, assim, de certa forma, eu me ocupava de situações diferentes no dia. E hoje, tipo assim, se eu me pego mais de 10 minutos mexendo na mesma coisa no celular, por exemplo, eu começo a me xingar. Tipo, o que você tá fazendo com isso, sabe? Por que você tá ficando tanto tempo olhando isso? Não tá me acrescentando nada. E esse tipo de experiência que o Pablo menciona aí na infância, ele acaba gerando pequenas histórias. Teve a história daquele dia que eu estava lá no conservatório e aconteceu isso. Teve essa que aconteceu isso. E isso essas mini histórias que vão sendo criadas ao longo da sua vida. A vida é um conjunto de histórias, né? Sim. E hoje talvez a gente fica mais tempo olhando as histórias dos outros do que construindo a nossa própria. E aí entra o jornalismo nessa arte de... Sentiu? Manda um tweet disso aí. Ou não valorizando a própria história, né? O que é pior. É pior. Nossa, e o pior que eu... Olha pra você ver como é que... Achando que a história do outro é mais interessante. Manda um tweet disso. Você acabou de fazer. Você mandou pra rede... surreal. Foi a primeira coisa. Aconteceu algo interessante, você não vai internalizar, você vai externalizar. Mas aí você não digere. Verdade. Você não vive, você posta, né? Isso é muito complicado. E aí, Pablo, trazendo para a questão do jornalismo, como é que você vê essa ligação do jornalismo com a arte de contar histórias? Então, aí pegando esse gancho, lá voltando à história da infância, eu sempre tive uma missão muito clara assim comigo. Eu quero ser luz na vida das pessoas. Eu quero poder ajudá-las a externar quem elas são, as necessidades delas, o que elas pensam, o que elas fazem de bonito, o que elas fazem de feio também. E quando eu fui definir essa questão do jornalismo, foi muito claro para mim que seria o jornalismo, porque lá que eu conseguiria contar histórias. Eu até pensei na publicidade, porque eu gosto dessa coisa também de criativa, de pensar qual meio que eu vou usar para fazer isso e tal. Mas na publicidade é uma coisa muito mais montada, algo mais estrategicamente elaborado para um determinado objetivo. E no jornalismo não, tipo assim, você lida com a verdade, com a realidade daquela pessoa em relação a isso. E há que ter um respeito muito grande para, imagina eu pegar a sua história para contar, tipo, eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande. É a sua história, entendeu? E isso tem que ter um cuidado muito grande. E no jornalismo eu vi que esse que era o caminho, assim, para eu poder fazer isso. E eu gosto, tipo, eu amo conversar com as pessoas, tentar extrair delas algo fora do óbvio, porque, tipo, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, como é que você faz, tipo, algumas coisas são tão óbvias, talvez a beleza do que você tem aí tá escondida em algo que as pessoas não conseguem enxergar ou pontuar.
E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ir nos detalhes, eu gosto de remexer o baúzinho lá, sabe? Que as pessoas têm. E eu tenho isso, assim, tipo, eu vou contar uma história por mais boba que seja, tipo, vamos falar do preço do feijão que aumentou e tal, mas de que forma que isso impacta na vida da senhorinha que saiu lá da roça e veio aqui no supermercado em Montes Claros comprar o feijão? O porquê que ela tá saindo da roça, onde se planta feijão, para vir comprar feijão na cidade, sabe? Tipo, eu quero entender o mais, eu quero ir no além. E isso que me instiga todos os dias, assim, a conversar com as pessoas, a querer conhecer. Eu sempre acho que minha melhor entrevista vai ser a próxima, sabe? Tipo, O essencial é invisível aos olhos, verdade. né? Você vai buscar o essencial. O outro ponto importante, que eu me recordo vividamente de uma entrevista, uma reportagem externa, era uma festa junina, e você fez a abertura. A sua mãe até gosta dessa. Ela é apaixonada, eu fico procurando no YouTube, eu não achei ainda. E olha pra você ver, aquilo foi tão assim, porque era pra ser uma matéria, aí não deu certo, mas eles falaram assim, grava um stand-up. Um stand-up é como se fosse uma entrevista ao vivo do que tá rolando ali. Aí tinha um grupo de dança, né? Sensacional! Eu não conheço. Conte a história. Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou aparecer nesse negócio e tal? Aí eu falei assim, não, vamos dançar e tipo, eu vou sair no meio do túnel já falando e tal. Tava o pessoal naquele túnel assim, e e ele vem por dentro, ele abre a reportagem assim, ó. É incrível, é sensacional. Eu não esqueço. E isso já faz um tempo. Faz tempo, foi né? Sensacional. É fazer diferente, né? O mesmo. Porque às vezes no jornalismo a gente faz muitas matérias iguais, tipo, por exemplo, no Natal a gente vai falar de estoque de Natal, Dia dos Pais, a gente fala do Dia dos Pais, tipo, mas o que diferencia uma história da outra? Mas aí, até essa própria reportagem aí da festa junina, esse detalhe de sair ali, ele que dá vida à narrativa. Sim, passa a ser só uma porque a narração muda, a sua respiração muda, a sua cara muda, tipo, você tem que estar ali você tem que estar vivendo aquilo ali para você poder passar com verdade a situação. Outras formas que tem de contar histórias que tá no nosso meio aí, como livros, séries. A gente tem uma experiência muito grande com RPG de mesa também, né, André? Muito, muito bom. Pro próximo bloco? Próximo bloco. Explica rapidamente o que é um RPG de mesa. RPG de mesa. Vai lá porque, gente, eu não sei, tá? Olha, convido o cara pro podcast. E vai dar palestrinha. Não, nós vamos falar um podcast sobre contar história. O cara não me sabe o que é RPG. Não sei, gente, juro. Não, calma. Vai lá, me conta, vai. Explica-me. RPG é um estilo de jogo de interpretação É um jogo de interpretação de papéis. A tradução é isso. Então, basicamente, é o seguinte. Existe um dos jogadores, ele controla, ele dá a história. Então, eu vou falar, vocês, André e Pablo, vocês estão de frente com uma casa. Essa casa, todas as luzes dela, vocês estão do lado de fora, todas as luzes estão apagadas, com exceção da janela mais à direita, superior. Nela, vocês veem um vulto. E por um momento vocês ficam até meio receosos de entrar lá, mas hoje vocês estão com a missão de entrar lá para resgatar um livro. Essa missão lhes foi incumbida. É tipo se o rei mandou dizer na infância. Não, só que aí o que eu vou fazer? E aí, Pablo, o que você vai fazer? E aí eu passo para você se controlar dentro da história. Então você vai falar, não, eu quero entrar, eu quero tirar uma foto daqui para ver se eu consigo reconhecer a mulher. Eu já jogo há mais tempo, então eu ia falar, tem uma árvore próxima? Aí eu ia tentar subir na árvore para tentar ter uma visão melhor. Então a gente primeiro ia ver para ver se não tinha nenhum tipo de cilada, porque é uma aventura, né? Então a gente tem que estar... Exato. Aí o André eu faz acho que eu ia gostar mesmo. Aí vocês entraram dentro da casa. Aí vocês entraram dentro da casa, eu já falo, André, você sentiu uma pancada nas suas costas e você caiu no chão. Aí a história vai desenrolando e tal, e aí cada um você monta seu personagem. Então o Pablo, ele tem habilidades de
de oratória, alguma coisa assim. Então, se o seu personagem for fazer alguma coisa de oratória, na hora da gente mais rolar fácil. alguma coisa, é mais fácil, coisa do tipo. E é, na sua essência, um jogo de contar histórias, só que todo mundo participa da mesma história, entendeu? E os momentos são fascinantes porque você é colocado numa situação de fantasia, só que você se enxerga lá dentro e você age e você começa a desenvolver um senso de autopreservação com o seu personagem, porque o seu personagem não existe, é uma narrativa. Só que como você tá controlando, não vou lá não. Não, mas você tem... Não. Você se começa a pegar com um personagem que não existe, só que é você. Olha só, gostei. Onde que eu jogo isso? Um paralelo legal é assim, às vezes você tá jogando videogame, vamos supor, tá jogando o jogo do Mario, pra pegar um exemplo bem simples. Então você tá indo ali, e fala, nossa, mas por que eu não posso pegar esse bloco de pedra aqui e colocar ele aqui pra eu poder subir nele e passar pra frente? Mas o jogo não foi feito pra isso. O cara não programou pra isso. Mas quando você tá jogando RPG, não tem essa limitação. Porque a limitação é a sua imaginação. Então, Entendi. André, justamente, por exemplo, se fosse um jogo, não existe a opção de você subir na árvore pra você poder olhar. A não ser que o cara que criou o jogo Te desse já essa- previu e te deu. Mas ali não. Tá tudo liberado. Então legal. fica uma arte de contar histórias mesmo dentro. Entendi, legal. Pablo, imaginação quando criança, as brincadeiras, os amigos. Várias imaginações. Tipo assim, eu era quem eu quisesse na imaginação. E o bom é que, assim, a minha família me permitia ser quem eu quisesse. Tipo assim, eu adorava... Eu tinha muitas caixas em casa. Muitas caixas. Caixas de papelão mesmo. Porque dali eu fazia meu cenário de televisão, dali eu fazia meu castelo Rá-Tim-Bum, dali eu fazia... Nossa, eu fazia tudo que eu queria, sabe? Tipo, mas eu construía, tipo, eu vivia aquilo. E era muito legal. Minha casa vivia desorganizada, mas por conta dessa minha imaginação. Mas era sempre muito ligado à televisão, era sempre eu tendo, assim, sabe? Meu estúdio, sabe? Era uma coisa bem legal. Muito bom. O meu era um pouco mais simples, era pirata, era super-herói. E lembra aquela confusão, gente? O meu era dava? TV. TV, Era né? TV. Já era pra trabalho. Você vê que o sobrenome dele é trabalho. Mas era, sempre eu gostava. Eu gostava muito, desde pequeno. Brincadeiras favoritas? Brincar de televisão, de televisão. Era tudo montado. O De cara jornal. já foi moldado, já não dava. Se você estivesse fazendo outra coisa, você ia ser muito diferente. Não, eu tinha uma tábua, eu lembro que eu tinha uma tábua. E aí eu tinha 2 caixas, assim, do Kinder Ovo. Posso falar Kinder Ovo? Alô, alô, grandes marcas. Ferreiro, tamo aí. Eram, patrocinar o podcast né? nesse episódio? Eram 2 caixas, assim, do Kinder Ovo, aí tinha a tábua. Aí eu colocava um lençol, assim, atrás. E eu gostava de pegar os jornais do dia e eu, tipo, interpretava as notícias. Ah, então você noticiava coisas verdadeiras, não era? Não, eram coisas verdadeiras. Eu só tinha medo de uma coisa, eu tinha medo de ET. Eu acho que ainda tenho medo de ET. Varginha, então? Não, vou! E eu fazia o meu pai jurar pra mim que o que passava no jornal era tipo igual novela, sabe? Inventava essas histórias pra poder... Já tem o tema quando ele for jogar RPG com a gente. Então, Pablo, você estava de frente à casa. Não, eu E chegou um mas é disco porque... voador. Sabe aquelas histórias do chupa-cabra, essas coisas? Varginha, Nossa, eu ficava Área muito 51. mal. Eu ficava muito mal. E assim, você vê a responsabilidade da notícia, não é? Sim, Olha sim. como isso atingia. Não, porque imagina uma criança brincando com isso e lendo essas coisas, né? Então, me chocava de fato. Eu, tipo, às vezes tinha assassinato, às vezes tinha, sei lá. Mas eu tinha que dar aquelas notícias ali na brincadeira. Cara, e aí fica isso, o Pablo mencionou... Só que os meus amigos nunca queriam brincar comigo disso, sabe? Ah, mas é eu, trabalho, é serviço. eu era sempre muito chato. Tipo, minhas brincadeiras eram sempre as mais chatas. Ah, E aí você- Gostava de brincar de escolinha, gente. De escolinha eu gostava. eu de gostava brincar. de escolinha, eu sou Da professor. aula, lógico, eu sou né? professor, então eu sempre gostei. De escolinha eu gostei. Livros e tal, eu gostava. Sabe que eu ganhei, acho que quando eu tinha 9 anos, um mimeógrafo, que você... Pra rodar a cheiro de prova e álcool. tal. Porque eu já tinha... Eu era muito criativo. O que eu fazia antes pra fazer as cópias das provas? Eu fazia, né, o mod no papel em cima do carbono. Aí eu ia lá, pegava um apagador de quadro mesmo, molhava no álcool, aí passava na folha Chamex em branco, pra deixar ela bem úmida. Aí eu vinha com o meu molde e passava por cima, então transferia a informação para o papel em branco. Só que isso dava muito trabalho, eu tinha que manipular álcool, essas coisas. Aí quando eu fiz 9 anos, eu ganhei um mimeógrafo.
Aí a coisa ficou bem profissional. Queridos, mimeógrafo e carbono, bora ali. Direto do turno do tempo. Maravilhoso, Vai maravilhoso. me dizer que aquele cheirinho não era legal. Imaculada Conceição, eu criança. Foi o primeiro entorpecente que a gente conheceu. Muito bom. Finalizar esse bloco e ir no próximo para falar de algo muito importante para mim. Quando a gente está contando histórias, muitas vezes o narrador, aquele que está contando, ele tem que fazer um certo distanciamento dele com a própria história, tanto para manter uma imparcialidade com a história, mas muitas vezes também para se proteger. Um não é? vínculo emocional. Como é que a ideia que você estava tentando explorar era qual, André? No sentido de que você falou sobre, por exemplo, notícias pesadas, né, tragédias, e acaba que você tem que profissionalmente transmitir isso tudo. E ninguém pergunta como está a cabecinha do Pablo, como está o coraçãozinho do Pablo, quando ele tem que noticiar algo assim, e logo depois, algo totalmente diferente. Uhum. E assim, essa questão sempre me passa muito na minha cabeça, porque é uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande, e são 2 milhões. É verdade. Olha, tem muitas situações, assim, a gente conversa bastante sobre isso, assim, com os colegas. Ontem, por exemplo, estava de plantão e estava discutindo isso com a Juliana Goraeb, que você conheceu. Fantástico. Às vezes a gente passa por algumas coisas que a gente tem que, no trabalho, a gente tem que viver aquilo ali e saiu da casa da pessoa, saiu daquela história, tipo, sabe, deixa lá, tipo, senão você vai levar aquilo e você vai... Aí eu tava comentando com ela, a Juliana tá com essa experiência de ir pra rua agora, assim, não tem tanto tempo. E ela tá com isso, assim, lá na TV, por exemplo, já virou um depósito. Ela vai fazer matéria com alguém que tá precisando de roupa, ela quer mobilizar o máximo de gente para poder doar roupa. Ela foi fazer uma matéria com uma mulher que estava precisando de leite, aí ela já colocou várias caixas de leite lá na TV, tipo, eu ainda perguntei ao meu colega, vai perder aqui? Não vai perder. Aí ela foi fazer uma matéria ontem com a menina da medula óssea, ela já chegou, gente, eu quero me inscrever, eu quero ser doadora de medula óssea, tipo. Aí eu falando com ela, olha, eu já escutei isso de outros colegas mais experientes quando eu comecei, porque eu também fiquei muito abalado. A primeira reportagem que eu fiz na TV, na Inter TV, né, porque eu já tinha trabalhado em uma outra emissora, foi sobre uma série sobre câncer. E aquilo me mexeu muito comigo, porque assim, são histórias que de fato são dolorosas e te mexem com você. É quase como se o jornalista fosse humano, né? Quase como se fosse. E aí, as pessoas, infelizmente, algumas perderam essa batalha pro câncer e tal, e aquilo assim, antes da matéria ir pro ar, já tinha 2 pessoas que não sobreviveram à situação. E aquilo me deixou muito mal, e as pessoas, olha, calma, você tem que saber separar isso, senão, sabe? Eu lembro do primeiro acidente que eu fui fazer matéria, que foi numa curva da BR-365, e não tinha muito onde os bombeiros parar, porque foi de um choque entre um ônibus e um carro. E não tinha muito como a equipe de resgate montar com segurança uma estrutura para fazer o desencarceramento das vítimas do carro. Todos morreram. Aí eu lembro que teve um momento na BR, tipo assim, tinha uma ribanceira e logo era a curva aqui embaixo. Aí pararam o carro do Corpo de Bombeiros, bem próximo assim da ribanceira. Aí eu lembro que eu coloquei uma perna no carro do pneu dos bombeiros assim, e a outra perna eu encostei assim no barranco. Aí, tipo, tava sem lugar pra colocar os corpos que estavam tirando de lá. Aí o cara falou assim, eu vou colocar aqui. Tipo, ele colocou quase que debaixo da minha perna, assim, um corpo. E assim, eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei meio em choque. Aí um outro colega, que não tá trabalhando mais aqui, ele virou pra mim e falou assim, é nessa hora que a gente entende o significado de alma. Tipo assim, que a gente não é só isso, né? Tipo, tem uma coisa a mais, assim. E eu comecei a entender que aquilo fazia parte do processo do meu trabalho. Eu ia ver muito daquilo. E eu comecei a não mais levar isso para casa. Mas, assim, foi um treino, assim, enorme. Porque antes eu sofria junto, eu queria, sabe, solucionar o problema do mundo e tal. Às vezes a gente pode até... Eu falo, tipo, a nossa missão é essa, levar luz para aquele problema e tentar ajudar ao máximo. Mas não fazer daquele também o meu problema, porque senão vai ferrar a minha cabeça. Posso falar de Janaú? Pode falar, fica à vontade. Em 2017, eu tava vivendo a minha maior crise de ansiedade. Tipo, tive crises mesmo.
Já acho que eu já até dividi isso com o André, assim, foi a maior crise de ansiedade que eu já tive mesmo, assim, de ter que ir pra médico, tomar medicamento e tal. E aí eu me afastei um pouquinho da rua, estava fazendo serviço interno de produção. E eu recebi uma ligação, assim, no dia 5 de outubro, hoje está fazendo exatamente 3 anos, de 2017, falando que tinha pegado fogo numa creche em Janaúba. E a informação era só essa. E aí a gente começou a ligar para bombeiros, tentando ligar para a Secretaria de Educação para saber que creche era essa, o que tinha acontecido. Aí depois as informações foram chegando, tipo, tem vítimas. Aí depois foi um funcionário que colocou fogo na creche. E isso foi ganhando uma proporção, assim, que a gente nem imaginava no início. Aí meu chefe, eu lembro que entrou na redação e falou assim, vamos mandar o carro de link para lá e você vai. E eu falei assim, não, eu não quero ir. Até pelo que eu estava vivendo e tal. Mandaram outros colegas. E aí ele falou assim, então faz o seguinte, vai fazer link lá na porta da Santa Casa, que é para onde estão vindo algumas vítimas, tal. Só que até o carro sair de Montes Claros, chegar em Janaúba, as pessoas querem a notícia. Aí sobrou para quem? Pro Pablo, que estava na porta da Santa Casa, dar todas as notícias. E tipo, eu fiquei ao vivo, eu lembro, de 10 da manhã até 8 da noite. E, tipo, eu já tinha colocado um banquinho lá na porta da Santa Casa, tipo, toda hora entrando era Globo News e Inter TV, tipo, a gente virava a chave toda hora. Tipo, agora é pra gente, pro local, agora é pro nacional, agora é pra Globo News. E era muito louco porque você entra num estado de automático da coisa que você não consegue entender o que tá acontecendo ali. Várias vezes eu corria porque chegava uma vítima e entrava dentro do pronto-socorro e eu chegava assim pro médico, eles fecharam o pronto-socorro, ninguém, não atendia mais ninguém, então a rua da Santa Casa estava lotada de gente, eles passaram uma fita zebrada e só chegavam essas vítimas de helicóptero no heliponto e do heliponto ia para Santa Casa. E eu chegava e falava assim, e aí, é um menino, é uma menina, quantas vítimas e tal? Aí eu escutava dos médicos, a gente não tem como identificar. Tipo, as pessoas estavam enroladas em papéis, uma manta laminada, uma coisa assim, era muito estranho. E, tipo, olha pra você ver a gravidade dessa informação e, tipo, você tentava, tipo, neutralizar isso e falava, olha... Generidade. Chegou mais 7 vítimas, não é possível dizer se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino, devido à quantidade de carbonização do corpo e tal. E, assim, aí eu lembro que quando a gente entregou todo o material para o Jornal da Globo, que é o último jornal da rede, eu lembro que todo mundo assim na redação que estava envolvido com aquilo, e já tinha gente lá em Janaúba, a gente se olhou assim um pro outro, aí todo mundo começou a chorar. Tipo, Trabalho, né? aí, tipo, a gente sentando assim no chão, aí todo mundo, não, ó, tem que ser forte, porque amanhã o dia vai ser mais pesado do que hoje. Amanhã que hoje a gente só noticiou o que aconteceu. Amanhã a gente vai tentar entender o que aconteceu, por que aconteceu, o que levou a isso. E eu falo que foi assim, o maior desafio profissional meu e dos colegas que estávamos vivendo naquele momento, porque é uma cobertura assim, de uma tragédia que chocou, acho que o Brasil. Foi até pro exterior, tipo assim, tem pessoas de outros países que tiveram noção disso. E é muito louco você ter que lidar com isso e se organizar mentalmente e emocionalmente para isso, com entendeu? certeza, É muito louco. História fantástica. É muito louco. De quem tá, do ponto de vista do jornalista, do profissional que tá ali. Eu lembro que eu recebi, o Pablo mencionou, e foi verdade mesmo. Eu tenho amigos no Japão que eles me perguntaram, isso aí foi perto da sua cidade, né? E aí perguntando, porque a notícia chegou. E foi uma coisa, e é incrível, já passou 3 anos disso. E foi uma coisa tão... Se pra gente, que não estava envolvido direto, a gente só estava vendo a notícia, a gente ficava... Nossa. Não, e era a notícia que a gente gerava, né? Tipo assim, olha, vocês ficaram chocados com aquilo que eu lapidava, virava de informação e levava. Mas vocês estavam lidando. Imagina pra quem ia... ali, né? Aí depois eu tive a oportunidade de ir lá e entrar na creche, tipo assim, e você vê uma mãe chorando porque viu a sandália do filho ali, sabe? É muito louco isso. É muito louco. Nesse momento que você estava lá, você lembrou de alguma coisa assim de você, de alimentar os... Foi coisa robótica mesmo? Não, é muito automático. Pra você ter ideia, as minhas colegas, elas vão me matar. Mas elas ficaram com a mesma roupa por 5 dias. Elas não tinham tempo de, tipo, tomar banho. E como elas não foram e levaram malas.
Depois que a TV foi providenciando verbas de roupa para que elas pudessem comprar roupas lá, levando malas para que elas pudessem ficar lá. Eu tenho uma colega que ela meio que contratou um mototáxi, tem essa história de bastidores, assim, que as pessoas não sabem. Porque, assim, ela é muito safa em saber onde que moram as pessoas, quem são os contatos e tal. Aí aí tinha a equipe da TV e ela trabalhava na época pro G1. Aí o que ela fazia? Ela falou com o mototáxi, eu vou te dar um valor X e você vai me levar em todos os lugares que eu quero. Aí, com medo desse cara passar a informação de onde que o fulano de tal morava e tal, ela falou assim, não, você vai trabalhar pra mim. Aí eu lembro que uma outra colega da mesma TV pediu um mototáxi pra fazer alguma coisa pra ela. Ela falou assim, não, eu só saio daqui se a doutora Juliana me permitir. Mas era isso, assim, é uma loucura. Você entra numa vibe, a Ju foi a única que acompanhou o enterro do vigia da escola, porque assim, foi ele que provocou tudo isso, nem a própria família dele quis ir no enterro dele. Ela saltou o muro do cemitério e só estava ela e o coveiro e o pessoal da funerária para colocar o corpo lá no túmulo. E, tipo, ela acompanhou isso. Aí, tipo, olha, você olha umas loucuras assim e você fala assim, não, gente, como é que eu fiz isso? Eu pensei pra fazer isso? Não pensei pra fazer isso. Você simplesmente faz, sabe? Sou no avatar do jornalismo. Exatamente. Eu vou levar a notícia. Vou levar, exatamente. E ponto. Eu faço isso muito no dia a dia, sabia? Tipo, eu adoro quando eu não tenho nada. Tipo, o que eu tenho? Você não tem nada, mas o assunto o assunto não. O fato é esse. Uma vez eu fui pra uma serralheria onde tinha uma pessoa morta lá dentro. E assim, ninguém queria falar nada. A empresa estava fechada, porta fechada, e ninguém dava informação de absolutamente nada do que tinha acontecido lá. Na verdade, uma serra elétrica, o disco saiu e entrou no peito do menino. E esse menino tinha ido lá porque o amigo dele que trabalha nessa serralheria, e ele foi lá para tipo polir uma ferramenta que ele ia capinar um lote, uma coisa assim. E aí a minha editora falando, o jornal vai entrar no ar meio-dia, o que você tem? Eu, nada. Aí ela, e aí? Eu falei assim, se você confiar em mim, eu vou te levar a matéria. Aí ela, não, pode ficar. Porque, tipo, pra você abrir mão de, tipo, você tem uma equipe na rua, você tem que levar a matéria que vai abrir o jornal, e você não tem segurança, você parte pra uma outra coisa que você tem certeza que vai fluir a matéria e você vai ter o conteúdo no jornal, não pode ficar um buraco lá. Aí eu falei com ela, se você confiar em mim, vai ter a matéria. Aí ela, não, pode ficar. Aí eu lembro que alguns colegas de outros canais já começaram a desistir, porque o pessoal não estava querendo falar e tal. Aí esse que chega a mãe da vítima, desesperada. E era assim, a empresa ficava no meio de um terreno, e essa mulher começou a cair no chão e chorar e tal. Aí eu, estrategicamente, devo falar isso? Fui lá, falei, não, gente, eu tenho que oferecer uma água para essa mulher, eu tenho que ficar mais próximo dela. Aí eu fui, arrumei uma água lá, aí eu fui, sentei lá no chão com ela, ofereci água para ela, tentei acalmá-la. Aí depois eu comecei a falar, quem é? Tipo, é seu filho? Ela, meu filho e tal, quem é ele? Ah, não sei o quê, você tem foto dele? Por que ele estava aqui? Aí aquela história começou a surgir, né? Aí depois não quiseram deixá-la ver o garoto, porque tipo, a imagem, a serra, o disco da serra ainda estava assim no peito dele, não estava uma coisa legal. Aí eu fui pedir para entrar junto com o pessoal da perícia. Aí depois eu fui lá no cara da empresa e falei, olha, foi um acidente, ele nem era funcionário seu, mas eu acho que seria importante. O cara, não sei o quê. Não, mas eu acho que seria importante, até para você explicar o que aconteceu e tal. Aí o cara, não, pode, tá, eu vou falar. Aí depois, eu posso ir lá no local? Pode ir lá no local. Qual que era o disco? É esse aqui? Eu posso fazer uma gravação aqui? Vai ser assim, assado. Pode. Então eu falei assim, pronto, acabou, tem a matéria. Pegou a matéria. Sabe? Então assim... Estilo André. Vai pescando? Mas isso é importante, tipo, isso faz parte do nosso trabalho. E eu adoro essas coisas que me desafiam. Tipo, não tem nada. Eu adoro porque é aí que me instiga a, tipo, o que eu vou fazer pra mostrar isso. Já fiz matéria que ninguém me deu entrevista. Uma galera que roubou uma joalheria lá em São Paulo e veio com essas joias aqui pra Montes Claros. Aí chegou aqui e eles foram presos. Inclusive com parte desse material.
Aí eles foram para a delegacia. Quando eles chegaram na delegacia, era plantão de uma outra delegada, e eu não sei por qual motivo, teve um recesso, o cara não ia poder ser preso, eles não poderiam ser presos. Mesmo eles sendo pegos com material, aí eles foram lá, entraram, confessaram, tipo, tava com material, mas foram embora, tipo assim, e ninguém... Justiça! E ninguém falou nada, tipo, a delegada não quis dar entrevista, ninguém quis dar entrevista sobre o caso. Eu falei, gente, como é que eu vou contar essa história com isso? Aí você vai buscar arquivo, você liga na TV em São Paulo, vocês fizeram essa matéria? Fizemos. Aí você busca, você começa a narrar uma imagem aqui, você faz uma passagem, que é quando o repórter aparece no vídeo, você contando o que aconteceu. Você narra, os caras estão entrando, eles estão saindo, foram embora no carro tranquilamente e tal, tipo assim, sabe? Mas você conta a história, eu acho isso desafiador. E isso me dá um gás, nossa, sensacional. É o desafio que te... É muito melhor do que você tem tudo certinho, as pessoas todas certinhas. Desafia a nossa energia. Nós estamos juntos. Vai tentando, né? Vai tentando. Só grandes marcas, Não é? Ferreiro, Petrobras. Agora, histórias fantásticas, né, André? E assim, são histórias que, assim como a história da Neide, que Sim. no começo, são histórias que ficam... Se não houver uma oportunidade dela ser compartilhada, fica... Esquecida, né? Perde-se, Se perde. né? Às vezes a gente, como telespectador, obviamente, a gente não sabe de tudo que se passa nos ali dentro. bastidores. Só chega um mastigadinho, né? E tal. Isso é muito cruel, eu imagino. Porque você cria tudo isso pra um dia. Não, pra 1 minuto e meio. Tipo, quando é que deu minha matéria? 1 minuto e meio. Eu falei, meu Deus do céu. Fiquei uma vez no Vale de Jequitinhonha, porque lá tem um projeto fantástico chamado Dedo de Gente. Começou em Curvelo, mas por conta da situação de Araçuaí, que é tem um IDH bem baixo, eles começaram um projeto social lá. Tipo assim, eles descobriram talentos incríveis nos meninos, assim, para artes plásticas. Tipo, os meninos fazem peças maravilhosas com ferro, de ferro mesmo. Tem gente que pinta, eles têm um cinema, os meninos que criaram um cinema, tem um cinema deles, a estrutura é sensacional. E eles produzem vídeos contando histórias, inclusive, da população local, para não deixar isso morrer. Vocês têm que conhecer, em Araçuaí. Mano. E eles têm uma escola de contraturno escolar, onde eles também têm aulas de arte. E aí eles foram vistos pelo Milton Nascimento, e aí tem um projeto Milton Nascimento e os Meninos de Araçuaí. E eles fazem uma turnê, assim, pela Europa e tal. Agora que você colocou o nome do Milton Nascimento no meio, eu acho que eu já ouvi essa história. Eles têm DVDs, esses meninos e tal, assim, são pessoas extremamente talentosas. Aí eu fiquei por lá, tipo assim, uns 8 dias, porque eu ia gerar uma matériazinha só para Globo News, para o programa SA da Globo News, Você SA, para falar sobre empreendedorismo local e tal. Não, minto, era o programa Cidades e Soluções, mostrando como é que a educação pode transformar e tal. Aí era só uma matéria, só que tipo assim, gente, eu fiquei lá 8 dias, eu falei, para uma matériazinha, aí eu fiz uma mega matéria, e aí virou um programa inteiro só sobre o caso, tipo assim. E eu falo que, tipo, em termos de edição, de condução, pra mim foi uma das coisas mais bonitas, assim, que eu já fiz, porque a arte já é bela por si só. Então, quando você tá bem editado, que vem música, que vem arte, que vem essas histórias maravilhosas, é incrível. E o fundador, ele fala uma coisa assim, que todo mundo tem pontos luminosos. O que são pontos luminosos? É aquilo que você faz de melhor. Ele fala que ninguém não tem um ponto luminoso. Todo mundo tem o que você faz de melhor. Tipo assim, mas você não faz nada de melhor? Alguma coisa que faz de incrível. Isso aí volta naquele ponto inicial lá do livro, lá falando da missão da vida, que todo mundo tem alguma coisa que é o ponto dele. E aí eles fazem um empodimento, que não é um empoderamento, é você pode. E um empodimento dessas pessoas. Tipo, você pode pegar isso que você faz de melhor e transformar isso numa coisa grandiosa. E assim, cara, tipo, a história deles é sensacional. Tipo, não tem como você colocar isso numa matéria de 3 minutos, sabe? Não tem como.
E aí você vê que o Pablo, essa paixão do Pablo por contar histórias fica evidente, porque Os olhos, ele não fez só o trabalho dele ali. Não, Ele fala, não, vou fazer uma história. Depois se vocês quiserem cortar. Eu falo isso assim, eu faço a matéria, aí depois eu falo com meus editores. Vai lá cortar. Chega. Aí eu tiro de mim essa responsabilidade. Mas tipo, dá trabalho não é? demais. Assim como esse podcast vai dar trabalho. Nossa senhora, Por isso, a melhor parte é ser a pessoa criativa, porque aí você deixa a parte técnica pro técnico. Exatamente. Mas um Mas dia é o bom, Nordcast é terá bom um fazer. editor dedicado. Não é? Um dia. Um cameraman, editor, iluminação, sonoplastia. Aí eu vou embora. Aí você vai fazer Eu o quê? sou o dono daqui. Isso aqui é minha casa, pelo menos o lugar é meu. Eu vou ser só o dono da bola. Mas histórias são histórias, né, gente? Eu acho que é a essência de tudo. Tipo, eu tava pensando aqui na questão de quando me pedem pra eu me apresentar, eu não gosto de ficar falando, tipo, sou formado nisso, fiz isso. Eu odeio isso. Eu gosto de falar que eu sou filho de um empresário que, infelizmente, não deu certo, de uma telefonista que aposentou por acidente de trabalho e de uma serviçal escolar. Porque isso já fala muito, assim, tipo, quem é esse menino, Dá um sabe? background bem melhor. De onde que ele veio, onde que ele mora, o que ele faz, sabe? Bacana. Porque conta muito mais sobre mim do que eu ficar falando, eu fiz isso, conquistei. Quem é você? Né? Não, eu sou professor. Não, quem é você? É igual, eu acho tão banal quando alguém começa a namorar e fala assim, quem é o seu namorado ou quem é a sua namorada? É um médico, é um advogado, eu não sei o quê. Eu falo, né? Não, mas quem é? Eu quero saber quem é. Eu quero saber quem é a pessoa, tipo, é uma pessoa legal, é inteligente, sabe, divertido. É bonita. É uma pessoa bonita, tipo, é uma pessoa que dá prazer de conversar. Não é? Tipo, fala muito mais da pessoa do que falar, é um fulano de tal. E aí? Isso lembra uma coisa que eu vi que era assim, e aí, como vai a vida? Não vai bem, 1000 projetos, estamos aqui com o podcast e as aulas também, apesar de ser virtual, tá dando certo, e a advocacia, o escritório tá... Não, Dé, a vida. Verdade. Esse Tá tipo de feliz, pra tá gente bem, poder né? parar e fazer as reavaliações, né? Maravilhoso. Pablo, você, fenomenal, como sempre. Já acabou? Não precisa. Mas eu digo... Entendeu? Esse é o objetivo. Se vier um convidado aqui e não ter essa reação quando a gente começar a fazer tentar fisgar, fazer um fisgar. Uma transição, né? Acabou, não sai. Não. Mas só foi ótimo, gente. que eu tenho que deixar você curtir seu domingo, porque eu imagino bom que a sua contar vida história. deva ser uma correria. É uma vida de histórias. Ah, Tá aqui, tô fazendo história também, ó. Primeiro convidado. verdade. Aí convidar o Pablo para também se inscrever no nosso canal do YouTube, para ser o Já segundo vou. inscrito, que o primeiro sou eu. Nem você. Nem ele acredita que o negócio vai dar certo. É verdade. Deixa eu fazer isso então agora, Ó, porque ao aí, vivo. pra não acontecer do Nick ir lá e ser o segundo. Deixa o Pablo cair, ser o segundo. Fala aí, é o mesmo nome? Nortecast. Abriu o YouTube aí no seu aplicativo do celular, Nortecast. Nortecast. C-A-S-T. Conseguiu mesmo? Nossa, mas aqui tem muita coisa de Nordcast. Tem uma Aí, ó. bandeirinha do... Ó, tem coisa... É junto, ó. Tem que digitar junto. Tá vendo? Digita junto. Esquece, ó. Aí o cara vai e faz uma logo separado. É, por isso que eu... Nem quando eu faço o trem certo, ele fica certo, bicho. Aí, ó, vou fazer aqui nessa que tá focando. Isso. Ó, Inscrito. inscrito. Número 2. Agora temos 100% mais inscritos. Nick, vai lá. É um dos canais que mais cresce. Eu odeio quando tem Cresceu eu 100%. falo muito isso. Cresceu 100%. Em 1 minuto. Tem muito. Não, enquanto o Whindersson Nunes está lá estagnado no 11 milhões, a gente tá em franca expansão. Quantos por cento que ele ganha? Num Vai, dia. vamos fazer crescer a 200%. Ó, vamos lá. É junto, viu, Nick? É junto. Ele botou... separou sozinho. Nós estamos sendo sabotados pelo YouTube. 3. 3 inscritos. Tá vendo? E a gente nem publicou.
Isso, imagina quando for. Isso que é sucesso. Então, por favor, né? Vocês que querem algo diferente, que têm interesse, né, de conhecer pessoas daqui, pessoas que nos Você tá invadindo meu espaço. pessoas que nos inspiram, pessoas que vão além do dever, pessoas que marcam as nossas vidas de diferentes maneiras. Algo muito bacana, Pablo. Imagina. Muito obrigado por você ter vindo. As histórias adorei. fantásticas. Eu falei, vai chamar o Pablo lá e vai contar umas duas histórias lá, e aí... Aí a gente vai... e aí a gente coloca um caco no meio do negócio É, pra ganhar tempo. Mas, pô, nem consegui falar do carro. Essas Deus, foram muito só bacana, algumas, histórias. assim. Eu acho que se a gente... Eu acho muito legal essa iniciativa de vocês, porque é isso, assim. Se a gente começar a ouvir mais o outro, a gente começa a aprender até sobre nós mesmos. E eu acho que isso é fundamental em termos de região, em termos de condição social, de país, sabe, de tudo. Tipo, quando eu escuto o outro, eu passo a entender, tipo, a história do outro que ele vive e tal. E eu gosto, eu acho que se eu não fizesse jornalismo e eu não gostasse de histórias, eu seria muito mesquinho. Eu seria muito focado, assim, numa ideia que talvez eu construísse de vida, do que é felicidade, do que é ser um profissional e tal. Quando você conhece histórias das outras pessoas, você sabe, tipo, nossa, a dor do outro é tão maior do que a minha dor, a dor que o outro passa, sabe? Você começa a fazer essas comparações e você começa a ser mais agradecido pela vida, você começa a ser, sabe, você é mais feliz até. Verdade. Então verdade. eu adoro isso. Bacana mensagem. Eu ia perguntar pra ele um sonho, só que ele já tá vivendo o grande sonho eu dele, vivo. né? Tipo, sabe, eu não tenho, assim, um sonho, deixa eu ver. Caraca, não conseguiria, tipo, acho que eu permaneci assim. Eu sempre falo, tipo, meu maior sonho é continuar sendo querido pelas pessoas como eu já sou, ser respeitado pelas pessoas como eu sou. Eu acho que se continuar assim, eu vou conseguir qualquer outra coisa na vida. Sucesso, Muito Pablo. bacana. Né? Isso, Pablo. Pra gente. Por favor. Um dia a gente vai ter um cara que... Qual que é a sua função? Não, Ele tuita. Eu tuito. Nesse podcast. Eu não sei onde ele vai ficar. Em algum lugar aqui, porque o estúdio, gente, é minúsculo. Então é isso, pessoal. Esse foi o Pablo Caires. Gente, obrigado, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado por ter vindo. Tô muito feliz aí por ser o primeiro. Beleza, e que esse seja o primeiro de muitos e que a gente possa trazer várias histórias aqui para vocês, pra gente também. Eu tô saindo daqui fascinado com as histórias. Aí eu quero voltar uma segunda vez, quando tiver bombado, tiver assim, 12 milhões de inscritos, falar, Isso! eu fui o primeiro, não sei o quê. É, isso mesmo. É verdade. E aí, o que vai possibilitar que a gente expanda essas histórias para que alcance mais pessoas, que mais pessoas se conheçam e se inspiram? Aí agora a parte é com vocês. Com você, desculpa invadir essa história. Agora é com vocês de seguir, divulgar, ajudar a gente. Você não acha bacana uma iniciativa diferente na sua região? É a hora de você estimular esse tipo de iniciativa. É isso aí. Não é? É isso aí. Trazer gente aqui. Então, beleza. Obrigado, pessoal. Gente, obrigado, valeu. Nortecast. Aí, valeu. Muito bacana, cara. Muito bacana. Ah, Pablo, você é demais. Valeu. Você é o cara. Valeu, Pablo. Era pra ter usado o macaco mesmo?